Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Assim sendo, como está escrito, nós também. Portanto, essa passagem ela é uma das que mais curiosidade despertou no meu entendimento, porque esse portanto vem após a descrição dos heróis da fé. Uma lista em Hebreus 11 de homens e mulheres que pela fé agradaram a Deus, pela fé venceram o fio da espada, tiraram força das fraquezas, apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões e, acima de tudo, tornaram-se agradáveis a Deus. Achando as tuas palavras, logo as comi, produziu em nós duas coisas. A certeza de que nós sabemos e conhecemos a sua vontade e, acima de tudo, de que Ele está no controle. Portanto, nós também deixemos todo o embaraço e pecado das coisas que tão perto nos rodeiam. Elas não estão assim tão distantes de nós. Porém, diz a palavra de Deus, se agires bem, serás aceito. Se não, o pecado jaz à tua porta e cabe a ti dominar. A palavra de Deus ela é muito interessante. Que mais vale afiar o machado para que o esforço seja menor do que termos um machado desafiado e agora lidar com situações que batem à nossa porta por não nos termos preparados. Essa série eu já comi. Foi para mim um prazer ter aberto ela, ter trazido os tópicos que nós trouxemos desde o início, aonde as mentiras que Satanás deu a comer ao homem, porém, as verdades que Deus enviou por meio do seu Filho para nos restaurar. E te convido a acompanhar-nos para este nosso último episódio da série Eu Já Comi, pelo menos desta edição. Que Deus te abençoe. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, você que nos ouve. Seja muito bem-vindo à Palavra de Deus na minha boca. Permita ao Senhor empoderá-lo com a palavra que será liberada sobre ti nessa noite, que verdadeiramente será uma palavra que capacita, uma palavra que remove espinhos, uma palavra que abre os nossos olhos, uma palavra que limpa, pois a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Amém? Vamos orar nessa noite e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fará no nosso meio e pelo que Ele continuará a fazer. Pai Santo, Deus eterno, nessa noite, ó Rei da Glória, obrigada pela manifestação da Tua unção. Obrigada, Senhor, pela manifestação da Tua glória sobre nós, Senhor, pois certamente o Teu braço não te encurtou. Que a Tua palavra, ao ser liberada nessa noite, mentes estejam libertas. Que a Tua palavra, ao ser liberada, ó Rei da Glória, correntes estejam quebradas. E tudo aquilo que tem afastado o Teu povo de Ti seja removido à medida que nós misturamos essa palavra com fé. Pois certamente lâmpada para os nossos pés é Tua palavra. Por isso nós Te damos graças e Te glorificamos pelo poder do nome de Jesus. Pois grandes coisas Tu continuarás a fazer no nosso meio e através de nós. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa noite, Pastor Mauro. Pastor Diana, boa noite. Amém. Boa noite a todos. Espero que seja aleluia. Certamente será, Pastor. Pastor, naquilo que tem sido as ministrações das últimas semanas,
Um ponto que eu tenho meditado e se levantou o meu coração à medida que ponderava hoje na palavra era em como ativar os rios em nós. A Bíblia diz rios de água viva fluirão do interior daquele que crê. Como é que nós ativamos esses rios? Pela fé. Quando Jeremias disse, pastor Catiana, achando as tuas palavras logos comigo, a palavra limpa é lâmpada para os nossos pés, mas a palavra é a semente da fé. Muitos falam sobre a fé, muitos sentem a fé, muitos cantam sobre a fé, mas a origem da fé é de ouvir e ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porém, quando o Espírito diz, o que é que o Espírito diz? O Apocalipse fala que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Primeira de Pedro menciona que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas do Velho Testamento, anunciando os sofrimentos sobre Cristo e as coisas, e a glória, neste caso, que se lhe havia de suceder. Parte dessa glória era de Deus enviar o Espírito de Cristo sobre a igreja. E Jesus disse que ele não falaria de si mesmo, mas o Consolador falaria daquilo que ele recebeu sobre Jesus. Então, o Espírito de Deus é também chamado Espírito de fé. Por isso está escrito, creio, por isso eu falo. O Espírito de fé veio não para falar de si mesmo, mas veio para falar de Jesus. Então a fé vem do ouvir e ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, que o Espírito fala sobre Jesus. Então é muito interessante que a nossa relação e comunhão com o Espírito Santo é que ele nos revela a palavra que é o testemunho de Jesus Cristo. Por isso a igreja é, por natureza, um povo profético. Não são todos profetas, mas um povo profético porque ouvimos e anunciamos aquilo que é de Jesus por meio do seu Espírito. Amém? Amém, pastor. Pastor, tenho estado a ensinar sobre filhos. Nessa vertente, houve um ponto que o pastor trouxe em como pais levam os filhos a Lodebar. Porém, o pastor referiu também que depois há uma unção que os tira de lá. E a minha questão é, na prática, o que é um pai levar um filho a Lodebar? Quando nós olhamos para o início da série Eu Já Comi, nós vemos que em Gênesis Satanás disse que se Eva comesse seria como Deus. Mas depois nós vemos que Jesus, o pão que desceu dos céus, ele disse: comei e bebei. Comei da minha carne, o pão, bebei do meu sangue. Nesse caso, o vinho, ou o sangue da nova e eterna aliança. Para que nós tivéssemos parte com ele. Para que nós tivéssemos parte com ele. Repito, para que nós tivéssemos parte com ele. Em dado momento, Pedro disse: não, mestre. E Jesus disse a Pedro: deixa, se não o fizer, não terás parte comigo. E Pedro disse: não, então lava todo o corpo. Noutras palavras, nós vimos Pedro ser usado por Satanás e dizer a Jesus: poupa-te a ti mesmo. E Jesus, discernindo que não era Deus como tinha sido no dia anterior, agora era Satanás a dizer, por meio de Pedro, que Jesus poupasse-se a si mesmo. Se Jesus se poupasse a si mesmo, implicaria que a vontade do Pai não estaria a ser cumprida. E Jesus, quando repreende, diz: Satanás, vai para trás de mim, porque não entendes senão das coisas dos homens. Os homens, Satanás em Jó disse: pele por pele, todo homem dará para poupar a sua vida.
Logo, a ideia de um bom Deus, de um bom Pai, será que Ele vai nos poupar? Porém, quando nós olhamos João 3,16, não é um versículo romântico, mas é um versículo sacrificial, em que Deus amou o mundo de tal modo que Ele sacrificou o Filho. Como Deus disse em Gênesis 22, Abraão, dá-me o teu único filho. E esse filho perguntou, a faca aqui está, a lenha aqui está, cadê o cordeiro? E Abraão disse-lhe, o Senhor proverá. Moirá é o monte onde Abraão colocou o filho no altar. Para que o filho fosse colocado no altar, Abraão, o pai, teve que esquecer ou abandonar a si mesmo. Quando nós olhamos para Jesus a ser dado sacrificialmente, nós vemos o Pai Celestial a negar-se a si mesmo. Então, o amor nega-se a si mesmo. Pastor Catiana, sobre o pai colocar um filho em Lodebar. Lodebar é o lugar de esquecimento. Onde quem esqueceu-se ou negou-se a si mesmo, primeiro foi Abraão, depois foi o Pai Celestial. Filhos podem não compreender e criar ofensa porque é que o Pai permitiu isso. Se tentamos transmitir a ideia de um Deus amoroso, um Pai bondoso e todo-poderoso, também fugimos ou queremos evitar a ideia de que o Deus de amor entregou o Filho sacrificialmente. Mas não é possível termos o cristianismo sem entendermos o amor sacrificial do Pai. Ou entendermos a obediência sacrificial do Filho. E o cristianismo é então afetado negativamente por causa disso. Porque nós acreditamos no bom Deus e não na bondade de Deus. Acreditamos que o bom Deus, porque Deus é bom, ele não vai permitir. Mas a bondade de Deus que nos levou ao arrependimento permitiu que Deus sacrificialmente colocasse o Filho dele no lugar de esquecimento. Ele afastou o Filho de si mesmo. E precisamos entender como é que isso corrompe ou afeta o cristianismo. Poucas vezes conseguimos relacionar dor, sofrimento, obediência como um ato de adoração. E associamos a adoração com momentos de prazer, de alegria e pulos, brados de júbilo. Mas o grito de júbilo, o brado de Jesus na cruz foi: meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? E aquilo não foi o Pai ter me abandonado, mas foi a dependência de Jesus sobre o Pai. Em vez de ele ficar ofendido, ainda assim ele estava atrás do Pai. José no Egito, no lugar de esquecimento, quando viu os irmãos dele, perguntou: meu pai, Jacó, ainda vive? Ou seja, por mais que ele estivesse naquele lugar aos anos que ele estava, o foco dele estava no Pai. Okay? O foco dele estava no Pai. E que é por isso porque eu trouxe José. José foi enviado para o Egito como escravo, vendido, acusado injustamente. Assim também Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, acusado injustamente. O pecado que era nosso caiu sobre ele. Mas lá ele estava focado no Pai, na vontade do Pai. Então, quando nós muitas das vezes consentimos na nossa mente que nós não obedeceremos porque nós nos sentimos destratados, feridos, magoados. E isso condiciona a nossa obediência. Ela revela que nós não entendemos a perfeição da adoração. Por meio do sofrimento, por meio da dor, Jesus, ainda assim, clamou: meu Pai, meu Pai. Amém?
Também, pastor, muito interessante esse ponto, em como muitas das vezes os filhos se ofendem por não entenderem ou não buscarem compreender o coração do pai. E atentando unicamente para um momento passageiro, privam-se da graça e permitindo então que brote raiz da amargura nos seus corações. No livro de Romanos, capítulo 1, a palavra de Deus fala sobre essa graça que foi manifesta e confirmada em Jesus e é interessante, pastor Caetano, porque ela constrói aqui, e aqui nós, se entendermos, temos a oportunidade de construirmos uma vida de confiança e de comunhão com Deus. Por que Jesus, na cruz, ele agarrou-se de tal modo ainda ao Pai? Uhum. Em que muitos dizem, não, ele confiou em Deus e Deus lhe abandonou. Mas Jesus não. Jesus continuou ainda que eles escarnecessem, vejam, ele chama por Eli, deixem-lhe. Ele curou, agora cure. Salvou, agora salve. Por que Jesus continuou sem essa amargura? Diz aqui no versículo 4 de Romanos, versículo 3, Romanos 1, 3 e 4, sobre o Evangelho acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, porém declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Jesus foi confirmado Filho de Deus, foi confirmado divino, pela ressurreição. Não foi só a morte de Jesus sacrificial. Nós sabemos que Jesus, em Salmos diz, não deixarás o meu corpo ver a putrefação, falando de que Jesus, quando ele disse, eu dou a minha vida porque eu posso reavê-la, Jesus está a dizer, a minha fé e dependência do Pai fará com que o Pai me ressuscite. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, nós lemos exatamente isso. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então nós sabemos conhecemos Jesus ter dito, deixem-na, pois ela me ungiu para a minha morte. Só que na prática é diferente da teoria. Então, nós devemos entender, número 1, há uma unção que Jesus recebeu para a sua morte. Deixem-na, pois ela me ungiu para a minha morte. E há um momento que Jesus está no túmulo e o Espírito vem sobre ele e o ressuscita dentre os mortos. Tanto que quando Jesus ressuscita 3 dias depois, Maria Madalena não o reconhece. Assim como nós plantamos um caroço de manga e não sai manga, mas uma árvore. A semente já difere daquilo que brotou. É diferente. Tem a raiz, mas ela é diferente. Assim sendo, quando Jesus morre como sacrifício, ele já ressuscita glorioso. E Maria Madalena não o reconheceu. Mas ele ressuscita, se quiseres, como sacerdote, Melquisedeque. E então Maria disse-lhe, ele disse, não me toques, porque ainda não subi ao meu pai. Porque, entendendo a lei sacerdotal, após o sacrifício do cordeiro, o sangue tinha que ser imaculado, ao ponto, depois de ter recebido o sangue, o sacerdote levava para o propiciatário, no tabernáculo. Moisés vede que faças o tabernáculo conforme o tabernáculo celestial que eu te mostrei. Então Jesus disse, não me toques porque ainda não subi ao meu Pai. Então Jesus sobe primeiro, depois do encontro com Maria Madalena, deposita o sangue no propiciatário como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e depois aparece aos discípulos e disse, Tomé, não sejas incrédulo, toca no meu corpo. Então entendemos que ele agora já subiu para o Pai. O que eu quero também mostrar aqui é a confiança de Jesus foi
o que fez com que ele se agarrasse na promessa da ressurreição. E eu dizia há bocado que na teoria falamos, mas na prática, muitas das vezes nós somos abatidos, somos afetados por circunstâncias e nós não sabemos nos levantar. E Paulo diz aqui em Romanos 8, verso 11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou em Jesus habitar em vós, significa habitar em nós. Se o retivermos, também ele nos ressuscitará. Situações, lutas, circunstâncias. Mas se no meio delas o retivermos, há um poder que é ativado. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, houve um poder que silenciou e mudou a natureza do leão. Quando eles foram lançados para o fogo, o facto deles reterem a promessa, houve um poder que anulou a força e a natureza do fogo. É necessário entendermos que a fé é um meio de transferência do espírito para o físico. Muitos de vocês, queridos amigos, desejam, merecem se calhar. Por que eu digo merecem se calhar? Merecemos a partir do momento que Jesus nos ama e que deu a sua vida por nós. E o se calhar porque às vezes olhamos não para ele, o autor, e o consumador, olhamos para outras coisas. Por mais que a gente queira ou mereça, falhamos às vezes de reter pela fé até que se manifeste, até que se cumpra. Jesus 3 dias depois ressuscitou. Mas também há aqui a necessidade de aprendermos a reter até que se manifeste. O reter é o empoderamento. Veio aos seus, os seus não o receberam. Mas há os que o retiveram, aqueles que o receberam, foi transferido o poder. O reter libera poder. A confissão da palavra, a meditação na palavra, achando tuas palavras, logo as comi, libera poder. A fé no Senhor. Crede no Senhor teu Deus e Ele te estabelece, te introduz. Crede nos profetas e prosperarás. A tua relação com a unção, reter isso, libera, transfere poder. E aí está. Ao fazeres isso, ao reteres, não tem como rios de água viva fluírem ou serem impedidas de fluir do teu interior. Amém? Vocês estão diante da presença de Deus. Agora creia, retenha. Haja como alguém que retém, que ouviu e não despreza. E poder será liberado do teu interior. Das fraquezas tirarás força. Portanto, deixemos de lado o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Put away é o que ele está a dizer. Afasta de ti isso. Pela retenção da palavra. Amém? Pastor, nos dias de hoje, o que é que tem sido o principal, vou usar um termo que não sei se é bem este, vilão, que impede de reter? Porque é como se os cristãos andassem inconstantes. Não, exatamente. O tema da nossa série Eu Já Comi, ela carrega essa peculiaridade. Do primeiro ponto, nós falamos o que é que Satanás deu a comer à humanidade, versus a segunda parte que nós falamos a palavra que Deus vela para cumprir, que Ele deu ao homem. Então, é necessário entender, pastor Caetano, o diabo antes da cruz não é o diabo depois da cruz. Antes da cruz, o diabo é todo empoderado. Tem escrito de dívida. Ele tem acusação contra os santos. Contra a humanidade. Mas em Colossenses capítulo 2, ao contrário do que a Bíblia diz em Jó, que se apresentou na presença de Deus,
para acusar a humanidade. Em Colossenses, Jesus removeu o escrito de dívida e cravou na cruz. E aquele escrito de dívida que Satanás apresentou diante de Deus sobre a humanidade, no livro de Jó, antes de Deus abandonar Jesus, imputou aquilo sobre Jesus, na cruz. E cravou aquilo, desarmando Satanás daquilo que era a sua arma letal, a acusação. Então, o acusador já não tem mais o poder que ele tinha. O diabo no tempo de Jesus não é o diabo no tempo dos cristãos. O diabo no tempo de Jesus disse: todos os reinos são meus. O diabo nos nossos tempos foi julgado. João 16. Agora, a igreja falha em tomar posse. Por que a igreja falha em tomar posse dessa vitória? A Bíblia diz que a fé que vence o mundo, a nossa fé que vence o mundo, essa fé vem de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Essa fé vem daquilo que o Espírito vai falar, e ele fala sobre Jesus. Muitas das vezes a igreja domina muitos outros assuntos, menos o tema fundamental, que é Cristo. Cristo é a minha identidade, Cristo é a minha vitória, é a glória em mim, é a esperança da glória em mim. Por que é que muitos cristãos falham? Porque é que eles não suportam muitas das vezes? Porque a fé deles é enfraquecida. Enfraquecida com muitos outros temas, muitos outros assuntos dentro da igreja. E uma das coisas que eu acho muito importante, pastor Tatiana, eu olhar, é Jesus ter nos avisado em Mateus 10, não ir pelo caminho dos gentios. Então, nós olhamos para o caminho dos gentios e não para o reino e a justiça. O caminho dos gentios, quem são os gentios? Observe, sem aliança com Deus, mas buscam Deus para comer, beber, casar e dar-se em casamento, mas seus corações não são circuncidados, não pertencem ao Senhor. Mas aqueles que são dele colocam de lado o pecado e o embaraço para fazer violência ao reino dos céus. Aquela passagem que Jesus disse desde os tempos de João Batista, o reino dos céus sofre violência. Às vezes nós paramos ali, mas a Bíblia diz que não é o inimigo que toma o reino, é o justo que toma o reino pela força. O reino o que é que é? Não é comida, não é bebida, isso é a linguagem dos gentios. O que é o reino? É paz com Deus, é gozo no Espírito, é justiça. O justo pela força se apodera dessas coisas. O justo, ele não é tão frágil como nós estamos a demonstrar. O justo é alguém violento. O reino dos céus sofre violência causada pelo justo. Imagina que nós estamos dentro do reino, o palácio do reino. E nós começamos a ouvir que os muros, as portas do reino começaram a sofrer violência. O que é que se passa? Lá dentro, e o relatório que vem de fora é que os justos que receberam a palavra e reteram, se apoderaram. E estão a vir para tomar posse. Porque o Senhor lhes deu chaves. E chaves abrem portas. Eles viram janelas abertas. Eles creram na promessa. E pela fé, eles estão a invadir o reino. Essa é que é a verdadeira mensagem do Evangelho. O justo toma pela força. Amém? Qual é a tua força nessa noite? Você precisa de entender isso. A graça é a tua força. Para que você se apodere. Então, Jó disse, ainda que a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brotará. Está escrito, ó minha inimiga, ainda que tenha caído, não te rias. Voltarei. Entulharam os poços de Isaac, 1, 2, 3. Reobote, porque eles se cansaram de entulhar? Não. Eles se cansaram ao ver que eles não conseguiam enfraquecer Isaac. Quantas vezes você fica enfraquecido? Então, há muitos anos eu ouvi e hoje mais sentido faz. Que se o diabo não consegue reter o teu gozo, ele não pode reter o que é teu. Porque quando o diabo tenta roubar e aniquilar a tua fé,
Qual é o objetivo dele? Ele não usa carro, casa, ele não usa isso. Ele quer roubar o teu ânimo. Ele quer que você deixe de se engajar como alguém que se torna agradável no Senhor. Quer fazer com que o teu rosto, o teu semblante descaia, para que você despreze como Esaú desprezou, para que você não veja vantagem na retenção da palavra. Então essa é a luta do diabo. É uma luta suja. Ele nunca foi limpo. É um golpe baixo. Ele nunca foi elevado. Então, ele faz todas essas coisas para tentar, se possível, confundir os eleitos. Confundir que eleitos? Os que estavam aí fazer violência no reino. Então, eu não estou a caminhar para Canaã, eu estou a caminhar para o reino. Caminhando eu vou para Canaã, não é para o reino. Porque o reino está em mim. Então, como é que eu caminho para o reino? Crescendo no reino. Como é que eu libero rios de água viva? À medida que o reino cresce em mim. A palavra de Deus diz que o espírito de profecia edifica. A Bíblia diz: edificai-vos na vossa santíssima fé. Para que veja que vades crescendo como edifício, como templo do Senhor. Então você tem que alargar. Isaías diz: alargai as estacas, firmai bem as estacas, porque vais transbordar. Então eu tenho que crescer para poder conter a liberação e a propulsão do Espírito em mim. Amém? Muitos de vocês vão fazer grandes coisas. Aleluia. Muitos de vocês vão fazer proezas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Amém, pastor. Realmente temos que resgatar os princípios do reino. E um deles é a não distração. A não distração. Jesus não se distraiu pela dor, pelo escárnio, pela zombaria, pelo desprezo dos homens. Ele estava focado no Pai. Eu estava a ver hoje o significado de distração, a origem do termo distração. Quando se colocavam cavalos amarrando cordas nos membros do corpo de um homem, um cavalo por uma perna, outro num braço, e em simultâneo eles iam por direções diferentes ao ponto de dividir o corpo, uma tortura. Logo, distração, sendo ali a sua origem, ela é violenta contra a tua alma, quando você se distrai com isso à esquerda, com aquilo à direita. Seja Jesus o autor da tua fé e também o consumador. Como Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Combati o bom combate, guardei a fé. Amém. Queridos irmãos, quando você guarda, quando você retém, há um poder que é transferido. Há um poder que é transferido, há uma força que é transferida do reino dos céus. Amém? Então, em Apocalipse está escrito: já é chegado a nós a força do seu reino, a força do Cristo, o poder, amém, a salvação. E o diabo sabe que o seu tempo é curto. E quem o venceu? Venceu pelo sangue, pelo testemunho e por não amarem as suas vidas até a morte. Então há mais poder liberado quando eu combato o bom combate do que pregar o Evangelho. Há mais poder liberado, transferido, quando eu retenho a palavra, do que eu cantar, do que eu ministrar. Muitas das vezes a igreja perdeu-se na ideia de dar ou ser testemunha. Mas ele disse que a forma eficaz de sermos testemunhas é retendo. Esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder, a ouvir sobre vós o Espírito Santo. Ele retendo. Ele retendo, porque quando o Espírito Santo veio, uns zombaram, são bêbados, outros escarneceram, mas aqueles lhes retiveram. E agora eles receberam poder para serem testemunhas de Jesus. Agora, eu acho que isso é muito crítico. Porque quando nós entendermos isso, ou o perigo de não entendermos isso, faz toda a diferença. Muitos não entenderam isso e se empreenderam no evangelismo com esforço humano. Na oração com esforço humano. Na pregação com esforço humano. No ministério com esforço humano. Mas há um poder que é liberado
na retenção e na comunhão com o Espírito Santo. Lembra de Jacó? Quando ele disse, eu não te deixarei ir, larga-me, eu não te deixarei ir. Até Labão era inteligente. Reteve, na burla dele, você tem ideia, Jesus não disse que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Ele reteve Jacó porque ele disse, Jacó é a fonte da minha prosperidade. Mas Jacó disse, nada, eu vou reter o anjo. Ele reteve. E o reteve até que ele foi liberado, até que ele recebeu a transferência do poder. Até que ele fosse transformado. Na Bíblia diz, transformai-vos na vossa mente. Renovai a vossa mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Como é que você faz isso? Retenha. Amém? Retenha. Amém. É muito importante. Pastor, um ponto que o pastor tocou há bocado, e era uma pergunta que também é um tema que eu gostava de trazer. A série Eu Já Comi, esta temporada, nós vimos o ensino desmascarar Jezebel, expondo as mentiras de sementes que tínhamos comido. E a posterior vimos a igreja ser empoderada com chaves para vencer. E o meu ponto é, foi removido pela palavra e foi liberado chaves para capacitar. Dentro dessa temporada da série Eu Já Comi, se o pastor tivesse que deixar ou trazer 3 pontos, não queria dizer 3 conselhos, mas eu diria 3 pontos específicos para a igreja a tentar e agarrar-se e não perder aquilo que foi feito durante esses tempos ou que o Senhor liberou sobre a sua igreja durante... Amém. Número 1. Vou começar de lá para aqui. Número 1. A obra é do Senhor. O Senhor está a trabalhar em ti. A palavra está a operar em ti. O que o Espírito Santo falou, ele vai cumprir em ti. Número 2. Evite precipitação. Vemos em Eva que Satanás fez, enquanto Deus estava a operar nos homens, Satanás veio e introduziu precipitação. Deus sabe que serás. E então agitou-lhes quando eles estavam quietos a conhecer Deus, a entender Deus. Como é que eu venço a precipitação? Terceiro ponto. Eu retenho o que o Senhor falou. Eu faço o bom combate. Firmo-me naquilo que ele falou. Porque aquele diabo que precipitou Eva é aquele que em João 8,44 diz que desde o princípio, conhecendo a verdade, não se firmou. Então, a precipitação é a estratégia do diabo. Presta atenção. A precipitação é a estratégia do diabo para fazer filhos. Vou repetir. A precipitação, vou repetir. A precipitação é a estratégia do diabo para gerar filhos. Jesus disse, o vosso pai é o diabo. Ele disse, como assim nosso pai é o diabo? Temos por pai Abraão. Abraão creu, reteve a palavra. O diabo é aquele que ouviu a palavra, desprezou e não se firmou na verdade. E depois se tornou homicida. A precipitação é a forma do diabo gerar filhos. Gerar um diabo. Que depois de não se firmar na verdade, ele ataca os outros. Deus está a trabalhar em ti. Não se precipite. Guarde combate o bom combate. Guarde a palavra. Cresça. Continue na tua comunhão com Deus. E quando você se surpreenderá que menos, ou quanto menos você espera, a glória dele começa a se tornar visível. Porque depois de comermos e acharmos a sua palavra, frutos começam a manifestar-se.
a glória de Deus começa a manifestar-se. E não é um esforço, é natureza, é natural. Essa seria uma coisa. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. À medida que o pastor trazia estes 3 pontos, algo que subia ao meu coração era em como Jacó reteve o anjo e ele foi transformado para príncipe com Deus. Amém. E em como muitas das vezes nós temos as chaves, porque elas são liberadas sobre nós, e por não serem misturadas com fé, ou por, o pastor falava sobre distração, ou por distração não atentamos que o Senhor está a visitar a igreja, que o Senhor está a visitar-nos naquela palavra, naquilo que Ele está fazendo num tempo como esse. Acabamos por perder ou não atentar com a diligência necessária. Então são realmente pontos que nós precisamos, como eu dizia há bocado, pastor, de resgatar princípios da palavra e permitir que esses princípios se façam carne em nós. Então, sermos uma igreja ou cristãos empoderados na palavra. O pastor falava sobre o reino sofrer violência e nós realmente vemos que falta ainda alguma atitude nos cristãos nesse sentido, de vivermos o Evangelho e permitirmos que seja isso que se faça carne em nós. A palavra, a expressão fazer-se carne, tornar-se real em nós, talvez seja o dilema da precipitação, evitar que isso aconteça. Pastor Tatiana, recentemente eu fiz uma pergunta a alguém e eu perguntei algo: qual é para ti o maior problema da igreja? Seria a falta de evangelismo ou a questão de comunhão com Deus? Eu disse: o que é que achas que a igreja mais se dedica? No evangelismo ou na comunhão com Deus? E ele disse: a igreja, na comunhão. Primeira coisa que eu disse: não. E ele depois explicou o que ele quis dizer com a comunhão. A precipitação sempre vai fazer com que tu diminuas o objetivo daquilo que realmente é. Diminuas o potencial daquilo que realmente é. Com comunhão, ele quis dizer ir ao culto. Com comunhão, quis dizer não faltar à igreja. Com comunhão, ele quis dizer cantar no culto. E comunhão não é isso. Comunhão significa ser um, ter um, sermos um com ele. Comunhão não é possível sem eu sentir as dores ou ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. A comunhão não é possível quando eu desprezo Jesus. E a minha pergunta foi feita no sentido de que, por que forçar tanto o evangelismo? Se quando as pessoas têm genuína comunhão com Deus, eles têm o mesmo objetivo que o Pai, que é glorificar o Filho, o mesmo objetivo do Espírito, que é falar do Filho. Logo, o que eu estou a tentar te dizer, a maior estratégia de evangelismo parte da comunhão com Deus. Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. Na comunhão, quando você não permite o diabo te precipitar, mas quando você desenvolve, tem comunhão com Deus, não tem como você se calar. Não tem como você ser não ser a carta escrita pelo Espírito. E o que nós, ao contrário, temos de pessoas debaixo de precipitação a irem dar de comer as sementes que o diabo deu a Eva. Mas em nome de Jesus. Vou repetir. Quando você não tem comunhão com Deus, ninguém pode dar o que não tem. Amém. Então você precisa de, na tua comunhão com Deus, crescer na excelência do amor, da esperança, no poder que você recebe retendo do Senhor. E então as palavras que saem da tua boca serão como fogo.
serão como um martelo que esmiuça a rocha. Então, repito, sobre aquilo que seria o meu conselho. Deus está a trabalhar em ti. E essa série foi desenhada mesmo para desfazer aquilo que não foi Deus que trabalhou em ti e fazer espaço para aquilo que Deus está a trabalhar em ti. Para que vede que vá descrescendo na vossa santíssima fé. Para que vocês possam desenvolver aquilo que são as características do Espírito. Diariamente. De fé em fé, de glória em glória. Publicamente e pelas casas. Amém? Para que vocês possam desenvolver maturidade espiritual. Um homem e uma mulher que manuseia as Escrituras sem ter que se envergonhar. Amém, pastor. Acho que um ponto que precisamos também nós de ter paciência conosco mesmos, não numa atitude passiva, mas entendermos que estamos a ser trabalhados no Senhor e, como o pastor referiu, a ser levados de fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus, amém. Por isso é que eu dizia em Hebreus capítulo 12, ele diz, portanto, fazendo a conexão com o capítulo 11, havendo ele falado dos heróis da fé, ele diz, portanto, isso se estende também a nós, tendo nós hoje o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus. Agora, diz aqui em Hebreus ainda 13, 25, a graça seja com todos vós. Amém. E assim o autor, o escritor de Hebreus termina, desejando-nos que a graça seja com todos. Que ninguém seja privado da graça. Que ninguém seja roubado, quer pela precipitação, quer pela amargura. Mas que a graça seja com eles. Os empodere, lhes levante, flua neles, opere neles. Essa é a igreja vitoriosa que nós temos. Se tão somente confiarmos no Senhor, aí sim, o nosso brado de júbilo não vem pela euforia da reunião ou da música, mas vem de um coração que medita nas infinitas promessas que temos recebido. Porque recebemos isso antes de Cristo. Cristo é a manifestação, é o cumprimento da promessa. Logo, alguém que correu 100 metros de distância, corta a meta, ele não continua a correr, ele celebra. Logo, eu celebro porque eu cheguei a Cristo. Eu cheguei a Cristo. Agora, em Cristo, eu quero atingir a medida, a estatura completa do homem, Cristo. Mas eu já celebro as pequenas coisas que eu considero que ele já fez. Que eu considero pequenas, mas que são grandes. Eu celebro, você tinha que aprender a celebrar o que Jesus fez. Por isso, eu digo, Deus está a trabalhar em ti, tenha paciência contigo mesmo, porque Ele tem paciência contigo. Amém? E amém. Então, o meu maior ministério é a minha comunhão com o Senhor Jesus. O resto é o transbordo da nossa comunhão com Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, pastor. Muito obrigada. Como o pastor referiu, o último episódio desta temporada da série Eu Já Comi. Antes de fecharmos, a minha questão é, pastor, o que é que o pastor deixaria para a igreja? Perguntei sobre os 3 pontos em relação à série dos principais ensinos que o pastor trouxe para a igreja. Mas hoje, fechando, o que é que... João 14:11 diz, crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E nós fechamos essa série com chave de ouro. Essa é a palavra que eu ouço no Espírito. Por que você precisa de crer e reter? Porque há um caminho que o ímpio não andará, só o justo. O justo é aquele que ouve, vive pela fé e toma posse, ele faz violência para tomar e apoderar-se do reino. E esse fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores,
do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Agora, eu conheço um pouco mais da Bíblia para saber que Jesus disse isso, mas os apóstolos disseram, se tivéssemos escrito tudo o que houve e que poderia ser escrito sobre Jesus, não haveria espaço no mundo para conter tanto livro. Mas Jesus não disse as obras que foram escritas de mim. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele fará. Ele não disse, aquele que crê em mim, as obras que ele leu de mim, ele as fará. As obras que foram escritas, ele as fará. Não. Ele disse, as obras que eu faço. Amém. Em primeiro lugar, está no presente. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Significa que ele continua a fazer. O que ele está a dizer? Que a nossa conexão nele fará com que eu seja a mão dele, tu sejas o pé dele, tu sejas a boca dele. Ele está a mover-se ainda, ele opera no nosso meio. As obras que eu faço, ele as fará, porque são um. Então, uau, Deus te usará poderosamente, porque Deus está a mover-se sobre as nações. E nós precisamos de ouvir a palavra e remover o pedestal do eu. Deus fará isso contigo. Deus vai te usar. Então as pessoas interpretam assim, uau, eu sou exclusivo. Deus vai fazer isso comigo. Não. Preste bem atenção. Amém? Preste bem atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Preste bem atenção. Se nós sendo parte do corpo do Espírito de Deus, do corpo de Jesus, Ele está a dizer que o corpo dele se moverá naquele lugar, que a obra dele será feita naquele lugar. E como é que ele vai fazer? Ele não faz pelos pássaros nem pelas nuvens, ele faz por mão do seu povo. Então aquele que crer em mim, obras maiores que eu faço, ele fará. Ou seja, Jesus é o autor, nós vimos o que ele fez, mas ele é o consumador, ele está a operar através de nós. Amém? Deus está a operar através de nós. Por isso é que o mundo diz, se Deus existe, por que Deus não apareceu para fazer isso? E Deus não apareceu. Por quê? Porque ele disse, Moisés, porque clamas a mim, visto que eu te ordenei. A tua fé é ativa. Jesus disse, até quando estarei convosco? Então é suposto, aos olhos de Jesus, que houvesse uma maior ação da nossa parte. E a nossa ação qual é? Reter. O homem que reteve Jesus na casa dele, quem é que não apareceu? Quando ouviram que o fariseu reteve Jesus em sua casa, de repente o teto abriu. Por que o teto abriu? Porque não tinha espaço na porta. Quem é aquele que retém Jesus e as multidões não vêm? Então, a igreja em casa é só isso. Retenha Jesus. Qual é a chave para uma igreja em casa crescer? Não é número de esforços e convidados. É a inclinação a reter Jesus. As palavras que vocês ouviram dessa série, retenham-nas. Certamente, vocês farão obras maiores. Porque Jesus continuará a operar através de vocês. Retenham-nas. Retenham-nas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Pastor Mauro. Muito obrigada. Realmente a importância de nós entendermos que a igreja precisa de reter. Há um termo que o Pastor Mauro trouxe-nos, ensinou-nos há um tempo, lambano. Assim como Jacó que não permitiu que o anjo fosse, que também você retém a palavra. E entenda que o Senhor está a trabalhar em si. Porém importa que o justo tome pela força. Aleluia. E eles deixaram os barcos e seguiram. Amém. Pai Santo, nessa noite eu oro e libero a tua graça apostólica como redes lançadas ao mar, aonde tu farás deles pescadores de homens, aonde levantarás uma equipa apostólica, profética, evangelistas, mestres, que não se envergonhem das Escrituras, pastores
que com inteligência alimentarão o teu povo. Pai, eu oro que a tua graça apostólica venha sobre eles. O dom da fé, operação de milagres, o sobrenatural, porque eles creem em ti, porque eles estão em ti. Agita as águas. Eu ordeno, agitem as águas. Eu falo, abram-se janelas dos céus sobre as vossas vidas. E aquilo que é a revelação do Espírito seja entregue. E nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus toda retenção e distração. Que se cumpra a tua palavra. Como eu vejo anjos a serem enviados do teu trono hoje ao teu povo com essa carta. Repreendemos toda a retaliação de Jezabel enviar seus mensageiros com cartas. Antes, retemos a palavra e o poder do Espírito e a graça permaneça sobre vocês. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Zogatiana, um prazer termos ministrado esta série. Obrigado. Creia somente. Amém, Pastor Mauro. Creia somente. Amém. Muito obrigada, Pastor Mauro. Não perca, domingo às 10 horas, a Igreja em Casa, aguardamos por si. Mistura a palavra com fé, ore por nós e certamente grandes coisas o Senhor continuará a fazer e a trazer para a sua igreja. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.